Então, amados, hoje daremos uma razão para você não mentir para você mesmo. Assuma a tua responsabilidade. A salvação é um ato de graça, é mérito de Deus, porque dele foi testemunhado tal compaixão e amor, ofertando o seu Filho pela redenção e pela oferta expiatória daqueles que estão em pecado. Isso é evangelho. Eleição, como já preguei aqui, é um ato voluntário. Não pode haver influência nem interferência da parte de Deus no juízo, no julgamento e na decisão de um homem em relação a Cristo. Ele pode negar, como ele pode aceitar. E Deus não vai interferir, porque senão não é crença, não é fé, não é atitude pessoal, não é ato voluntário. A confissão é um ato voluntário. Que a salvação que Deus promoveu na cruz do Calvário, ela é uma responsabilidade individual. Nós assumimos perante Deus nos salvarmos por Jesus Cristo, ou então nos apresentarmos diante do tribunal, aonde seremos julgados. Como todos podem perceber aqui, a condenação de Deus se inicia pelo fato do homem não ter aceitado que Jesus Cristo realmente é o preço pago da sua redenção. Falei aos amados irmãos que não importa se ele é bom ou ruim, a salvação só pode vir por intermédio de uma eleição exclusiva a Jesus Cristo. Essa é a defesa do evangelho que ele tem. Então há uma responsabilidade. Diremos o seguinte: Deus não irá me perguntar ou te perguntar por que você não aceitou Jesus de verdade, porque ele já vai te condenar sem exigir ou querer as tuas explicações. Não haverá um fórum social da qual Deus vai debater ou então ouvir explicação de ninguém que passou aqui nesse mundo, porque já está determinada a condenação de qualquer indivíduo que se ausentou do compromisso com essa fé, de receber Jesus. Então, se você espera um dia encontrar com o Criador, sentar com Ele numa mesa e debater com Ele, ou então dar a Ele explicações do porquê você resistiu ou rejeitou Cristo, você tira essa hipótese, porque não haverá essa chance, nem para você e nem para mim. Então aproveite esse estágio de vida em que você está agora, para se salvar, procurando ser perfeito em corresponder a Deus pelo que Ele fez por você. E quando chegar algum momento da tua vida, que você encontrar algum detalhe da qual Cristo não quer, da qual Jesus se desagrada em você, não procure explicar, conserte. Não procure explicar, assuma a sua culpa e conserte. Há perdão para isso, há remissão para isso, há transformação para isso. Não queira sentar na mesa para discutir com Ele. Pega a via mais prática da coisa. Arrume a bagunça da tua vida, porque lá você não vai ter direito e eu também não. De Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Tudo aquilo que o homem planta, ele também ceifará. Se na carne, corrupção, se no espírito, vida eterna. Noção de responsabilidade individual. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Está ordenado o homem a viver uma só vez, e depois disso vir o juízo. Há uma vida só, ou seja, não há reencarnação. E a vida que Deus confiou está determinado pela palavra, que todos nós responderemos por ela, sem terceiros. Sem terceiros. Então eu estou falando de uma coisa aqui que todos dominam. Você tem total conhecimento daquilo que você viveu, pelo amor de Deus. Você tem total conhecimento, abrangência suficiente para entender e saber quem é você mesmo. Então não é na vida do outro que eu tenho que me focar, não é na vida do próximo que eu tenho que me voltar agora, mas assumir este juízo de me avaliar até que ponto eu me redimi das culpas que cometi em Cristo, até que ponto eu assumi a minha responsabilidade diante daquilo que fraudei e transgredi. Porque se Deus cobrar de mim esse pecado no tribunal
do julgamento final, ele não vai ouvir as minhas explicações. Nós corremos aqui contra o tempo, irmãos, e ele está cronometrado. Alguns aqui aproveitam no máximo, outros na média, alguns aqui perderam completamente a noção de que a vida está saindo entre os teus dedos. Você está deixando ela escapar e não extraindo o mais importante dela, que é conhecer coisas da qual você vai levar daqui. Porque quando chegarmos perante o Pai e o Criador e o Filho, que é a obra e o preço dessa redenção, entenda, nós não vamos a eles como a gente chega para o pastor para ficar contando aquela história furada da nossa vida. Nós não vamos ter essa permissão, que é dialogar e falar da vida e dos problemas como nós falamos entre nossos irmãos e entre os nossos familiares, do nosso jeito, no nosso ponto de vista. Ali o homem não abre a boca, ali ele não pode falar, ali quem fala é o juiz, tomado de razões de santidade, tomado e amparado por um testemunho de amor que ele comprovou a nós antes que nascêssemos ou existíssemos. E ele vai levar em conta tudo isso que ele fez antes e depois do Filho, e perante ele não haverá nenhum fórum privilegiado. Diz Apocalipse que ele vai abrir o livro das nossas vidas. Tudo aquilo que fomos está escrito lá, e ele não deixará passar nada acerca de nós. E tudo aquilo que não estiver marcado pelo sangue de Cristo, ele entende que precisa haver condenação, que precisa haver morte. Ali dentro do juízo, pai e mãe não vai poder entrar para interceder pelo seu filho. Familiares teus que tomam a frente de Cristo para falarem mais alto do que ele, a fim de sensibilizações, não vão poder te acompanhar quando você entrar lá na sala estreita, amigo. Como não podem acompanhar você quando você morrer. Notem, as pessoas desse mundo estão tão tomadas de razões, estão tão tomadas de justificativas, mas não pararam para pensar que um tempo Deus falará mais alto do que tudo que já existiu aqui, e assumirá a frente para colocar em ordem essa bagunça que os homens construíram aqui nessa terra. Mas uns têm a habilidade de fugir dessa reflexão, a reflexão objetiva e subjetiva com a fé, para aprofundarmos no nosso ser estas verdades aqui, a fim de procurar o iníquo e o transgressor que está dentro de nós, porque é através dessa disciplina que nós vamos nos salvar. É através dessa orientação e dessa conversão que nós seremos livres e escaparemos da condenação maior. É através dos impactos da mensagem, da palavra e das mudanças que Deus se sensibilizará em nos dar o livramento da condenação que virá. Então, filho, não foge da exortação do seu pai, e nem se negue a ser orientado por ele, disciplinado por ele, porque o preço que você vai pagar lá na frente é preço de condenação e morte eterna. Eu não sei até que ponto você resiste o pecado que está na tua vida e a transgressão que ainda afronta a Deus, porque está muito escondida dentro de você. Eu não sei até que ponto você leva isso à frente, ou está disposto a levar à frente, mas seja como for, eu estou lhe falando em nome do Senhor Jesus Cristo, como Deus agirá, como Ele irá se comportar e se posicionar frente às nossas realidades, às nossas verdades, até aquelas que os homens não sabem sobre nós. Tudo Ele domina. Ele conhece o homem no seu deitar, o homem no seu levantar.
Não há ninguém que passa desapercebido diante dos seus olhos. Já dizia Davi: se eu for lá para cima, nos mais altos céus, ali encontrarei o Senhor. Se eu descer as mais profundezas do abismo, lá também o Senhor estará. Para onde irei, para onde fugirei da tua face? Então eu não me preocupo com o que você pensa de mim, e muito mais ainda, se preocupo com o que eu penso de você, porque não somos juízes para tirar alguém aqui do amor e da graça de Deus. Mas isso sim é sério, porque aquilo que nesse momento Ele vê em você é o que Ele vai usar quando Ele te encontrar numa condição eterna. Se nós falhamos, se nós erramos, não haverá fórum para explicações. Assumimos uma responsabilidade da qual Deus entende. Você, independentemente das coisas ou das pessoas, você precisa corresponder. Você quer ter uma noção disso? Olha para o nosso Salvador. Quando Ele se encarnou e assumiu a peregrinação de um homem comum, eu pergunto para você, se algum momento, algum instante, Ele teve fórum privilegiado. Na oração em Getsemane, Ele tentou procurar o Pai, para que fosse amenizado para Ele a morte dele, ou seja, para que se houvesse uma outra alternativa de salvar o mundo, e o Pai negou respondê-lo. E Ele teve que beber o cálice e aceitar o flagelo e a penitência e a morte que os homens colocariam contra Ele. Isso quer dizer que se Deus não poupou o seu Filho, e os anjos que pecaram também contra Ele, muito mais a nós que estamos aqui, debaixo de um favor, debaixo de um empréstimo, que é assim que eu entendo a graça e a misericórdia de Deus. Eu tenho certeza que você deve estar cheio de explicações dentro de você, e justificativas do porquê você ainda não correspondeu ao chamado de Cristo na tua vida, e a esta fé que Ele te impôs. Mas seja lá quais as tuas justificativas e as tuas explicações, de nada vale, porque agora Ele espera recompensar o Filho, e só isso.